Ano termina o contrato de 5 jogadores no São Paulo e a direção tem que ficar esperta, tem que acelerar, porque eles já estão liberados, caso queiram, assinarem com outro clube. Isso faz parte da lei que rege os contratos entre os jogadores de futebol. Por isso o time tem que ficar esperto, mas o problema, como acontece na maioria das equipes do futebol brasileiro, é a falta de grana. Não é privilégio do São Paulo, não é privilégio do Corinthians, que vive uma situação parecida. Desde sábado, olhares atentos, semblantes sérios no Corinthians. Afinal, as férias acabaram. Essa intertemporada voltou com força. A equipe treinando em 2 períodos, firme, para melhorar as coisas no segundo semestre da temporada. Oportunidade também para o Corinthians deixar o departamento médico vazio. O técnico Dorival Júnior entender todas as dinâmicas possíveis para esse Corinthians no mês de julho. Serão 5 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. O mês vai ser cheio, jogos de 3 em 3 dias. Entre eles, partida contra o São Paulo, clássico marcado para o dia 19 de julho. Antes tem jogo contra o Bragantino, a volta do Corinthians dia 13. Faltam poucos dias de preparação para o timão no comando do técnico Dorival Júnior. E também, ainda fechando o mês de julho, lá no dia 30, partida contra o Palmeiras. A primeira das oitavas de final da Copa do Brasil contra o maior rival. Também é uma oportunidade para o Corinthians definir os rumos do elenco. Alguns jogadores devem sair. Igor Coronado deve puxar a fila. Outros atletas, se receberem propostas, podem acabar deixando o Corinthians também por conta da grave crise financeira que a diretoria tem que administrar. Ainda tem possibilidades também para o Corinthians contratar. Mesmo que não tenha muito dinheiro, nomes estão sendo especulados. A principal meta agora é ter um atacante de velocidade. O alvo está definido. Biel, que jogou pelo Bahia, também atuou pelo Grêmio, está no Sporting Lisboa, não tem tido muitas oportunidades por lá, foram 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, está na pauta, está no radar. Os portugueses pedem algo em torno de 7 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Com o jogador, tudo certo. Resta acertar a transferência entre os clubes. Eu não consigo entender uma coisa. Se o cara sai daqui, vai para a Europa, não dá certo, para ser repatriado, os caras querem pagar o mesmo preço? É uma coisa de mais-valia do mercado. Você não foi bem lá, então nesse momento você está valendo menos. Você não foi bem aqui. Então, como é que um clube que está sem grana vai, no mínimo, pagar a mesma coisa para um jogador que está desvalorizado na Europa? Por isso que o buraco só cresce na maioria dos clubes. Sporting recusar a nova proposta do Corinthians, pode ter sido de 5,5, 6, 6,5, duvido que seja 6,5, né? Eu tô indo entre 5 e 6, tá? Se o Sporting recusar, nós temos algumas pontas grossas, né, grandes no Corinthians, que dizem o seguinte: tem que fazer a de 7, tem que pagar 7, é o valor. E tem outras que dizem, não podemos pagar 7. Quem vai vencer, eu não sei. Então, a proposta de 7 milhões, muita gente pode até falar assim, pô, Samir, mas vai ou não vai? Eu não posso falar, as pessoas não decidiram. Há uma divergência sobre os 7 milhões de euros. Há uma divergência, tá? Eu não sei como é que tá, aqui a nossa pesquisa. Eu acho que 7 milhões de euros o torcedor não vai querer, tá? E eu acho que o Corinthians tem que pagar no máximo 5 milhões de euros pelo Biel, minha opinião. Eu sei que é difícil, entendo o lado de quem fala que 7 milhões de euros é um valor justo, eu consigo entender o lado. Eu consigo entender o lado dessas pessoas e desses profissionais, tá? Antigamente eu rasgaria o verbo. Ah, isso é um louco, não sei o quê. Hoje eu entendo, né? Tô sendo um cara equilibrado. Só que eu tenho a minha opinião, eu não pagaria. Eu procuraria um outro jogador no mercado, mais barato, tá? E com 7 milhões eu acho que dá pra você comprar 2 jogadores. Ó, o Davi tá aí, ó, nosso amigo Davi, diz que 76% para não e 24% para sim, tá? Para sim. Mandaram aqui para mim aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, Samir. Muito top. O Davi mandou aqui para mim, ó. Samir, fiz um levantamento. Caso a negociação com o Biel se concretize em 7 milhões de euros,
ele será a 6ª contratação mais cara da história do Corinthians, tá? Vamos lá. A primeira é o Carlitos Tevez, 15 milhões de euros em 2005. A segunda é o Alexandre Pato, 15 milhões de euros em 2013. A terceira é o Mascherano, 11,8 milhões de euros em 2005. A quarta é o Carlos Alberto, como gastou aquela época, hein? Como que era o grupo lá? Da época do... Como que era o grupo? Ai, meu Deus, como que eu esqueci o nome desse grupo? Que era o grupo do Kia. Hicks Music. Vocês não me ajudaram, lembrei. Hicks Music. A quarta é o Carlos Alberto, 10 milhões de euros em 2005. Né? MSI, isso. Caramba, tudo... Até a quinta contratação da história do clube, das 5 maiores contratações da história do clube, das 5, 4 são da MSI, né? Um abraço aí a todos vocês, deixa o like. O Nilmar, dados oficiais do Transfer Market, viu, pessoal? O Davi tá deixando claro aqui. O Nilmar é a 5ª contratação mais cara do clube, 8 bilhões de euros em 2006, e perdemos essa grana. Depois vem em sexto o Renato Augusto, do Bayern Leverkusen, 6,7 milhões em 2013. O Alex, do Sparta Moscou, 6 milhões de euros. Você vê como, para você montar um elenco campeão, você tem que gastar. O Alex foi caro, velho. O Alex, aquele que era do Inter, né? Depois vem Fausto Vera, 6 milhões de euros em 2022. Félix Torres, tá errado, porque o Félix Torres, se não me engano, foi 6 milhões e meio. Aqui tá 5,95. Tudo bem, tem gente que fala que é 5,5, vai ficar aqui, do Santos Laguna. E o Paulinho, do Coimbra, 5 milhões em 2012. Paulinho? Que Paulinho é esse? 2012. Que Paulinho é esse que eu não lembro? Vem, o Davi. O Paulinho do Coimbra? Não lembro desse. 5 milhões de euros. Não lembro desse Paulinho aqui não. Vocês lembram, gente? Hein? Não tem Paulinho. Não. Tá errado, velho. Paulinho não. Tá errado. Paulinho veio do Bragantino. Hein? Paulinho veio do Bragantino. Como assim? Tá errado? Tá errado. Tá errado. Tá. O Timão Santos compra o novo contrato do volante Paulinho. Enfim, sei lá, né? Paulinho, de 2012, o passe dele era do Coimbra, clube do BMG. Paulinho, que nunca pegaram na noite. Esse Paulinho. Os caras, toda vez alguém me manda esse memezinho aí. Toda hora tem um canalha, né? Deixa eu tirar a jaqueta aqui que tá ficando calor já. Toda hora tem um canalha que me manda esse meme aí, porque quando eu era setorista do Santos, né? Eu perguntei pro Paulinho, você vai continuar na noite ou você vai maneirar, não sei o quê? Ele falou, não, as coisas que eu fazia era tudo de dia, não era nada à noite. Quem lembra desse meme aí? Eu que fiz a pergunta para aquele Paulinho, atacante ex-Flamengo. Pô, isso aí viralizou, velho, virou meme. O pessoal fica me mandando. Uma vez por semana eu recebo esse vídeo aí, velho. Esse meme é lendário. Então é o seguinte, gente. O Biel, existe essa divergência hoje dentro do Corinthians, tá? Dentro do Corinthians existe essa divergência. Pô, David, tu não sabia que era eu, velho? É só pegar lá a minha voz lá que tu vai ouvir. Paulinho, tu vai parar com a balada ou você vai continuar, não sei o quê, hein? Eu vou ligar o Lázaro daqui a pouco, já tô com calor. Então é o seguinte, se o Sport recusar, se o Sport recusar a proposta de 5 ou 6 milhões do Corinthians, nós vamos ter que aguardar para ver quem vai vencer aí no argumento e se a proposta de 7 milhões de euros vai ser feita ou não.
conhecendo o Corinthians, tendo uma eleição no dia 9, e depois vai ter e depois se o Augusto realmente for afastado de forma definitiva no clube, eu acho que o Stabile não vai comprar essa briga. Porque por mais que é o conselho que vote, né? Às vezes as pessoas falam assim, quem decide é o conselho, tudo bem. Mas o conselho ouve a torcida, a massa, né? Apesar que a política lá dentro, meu irmão, quando tá todo mundo formado e todo mundo é maioria, esquece, eles escolhem o cara e o cara entra. Então não tem nada a ver também. Então vai depender agora, né? Tá na mão do Stabile essa decisão, mas não é unanimidade, não é consenso no Corinthians pagar 7 milhões de euros pelo jogador Biel, tá? Quinteiro passou a seguir Fabinho Soldado nas redes sociais. Juan Quinteiro passou a seguir Fabinho Soldado nas redes sociais. Isso me deu trabalho hoje. Por quê? Porque eu trouxe com exclusividade que o Quinteiro foi oferecido ao Corinthians, quer jogar no Corinthians, mas ele foi recusado, tá? É um nome que não interessou, mas ele tá na mesa da diretoria corintiana, então isso é uma informação. O nome dele veio à mesa, tanto que ele segue o Anchileri, segue o Carrídio, tem um outro, né, Davi, que ele segue, Anchileri, Carrídio, tem mais um. E o nosso querido Fabinho Soldado. Aí me despertou uma curiosidade para saber se rolou um reviravolta. Por quê? Eu já estava assim meio com uma pulga atrás da orelha que poderia haver um reviravolta nesse caso. Porque quando eu soltei a informação, cara, o torcedor começou a pedir em peso a contratação do Quinteiro. Com algumas exceções, tá? Com algumas exceções. Tem gente que fala que ele anda em campo, que ele tá gordo, né? Tem um monte de coisa. O Malco também passou a seguir o Fabinho, é verdade, João. A gente não deve levar muito em conta essa questão de quem passou a seguir ou não, tá? O Malco é um jogador impossível hoje para o Corinthians contratar por conta dos valores, né? O tanto que ele ganha por mês é um absurdo. O Malco nunca, né, vai deixar a Arábia com o salário daquele para ficar sofrendo pressão aqui no Brasil, tá certo? Quinteiro é morto lento, né? Enfim, pessoal, tudo falando mal do Quinteiro aí também, né? Tem bastante, vocês não se decidem também. E aí o que acontece? Uma fonte no Corinthians me disse o seguinte, Samir, 2 eu conversei, aliás, tá? 3, tô lembrando da terceira aqui agora que eu também perguntei. Só que 2, são diretas do assunto. E essas me falaram o seguinte, Samir, não tem nada, continua a mesma coisa. Foi oferecido, mas não interessa. E a pessoa me disse, se passar a interessar, você vai ser o primeiro a saber. Mas eu acho difícil porque não há interesse da nossa parte. Eu entendi nas entrelinhas que é um nome que está na mesa, que não é aquele nome que tem aquela rejeição, sabe? De jeito nenhum, mas que realmente não interessa hoje, né? Não interessa hoje, mas que se o Corinthians bater cabeça no mercado e não conseguir contratar ninguém, já tem um cara ali disposto a jogar no Corinthians, né? E que já se ofereceu e que o Corinthians poderia abrir negociação. Então, vou deixar a informação na temperatura certa, até para não ser cobrado depois. Hoje não existe nada, mas eu não duvido que possa abrir uma negociação mais para frente, tá? Não duvido. Apesar da pessoa deixar claro para mim que não há o interesse hoje. E tem uma coisa, uma das 3 pessoas que eu falei me disse o seguinte, Samir, esse negócio de passar a seguir o Corinthians, de passar a seguir o executivo do Corinthians, às vezes é a jogada do próprio empresário que pede para o jogador fazer isso. Porque ele cria uma situação que não existe. Tá entendendo? Ele cria uma situação que não existe. E o torcedor começa a ficar empolgado. E aí ele começa a ser avaliado. Quem é esse cara que estão falando? Quem é esse cara que a torcida está pedindo? E aí o próprio clube começa a passar a avaliar. Entendeu? Então,
Ó, eu falei que o frio era terrível, que passou 2 pinguins, eu vou ligar o ar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque minha sala, meu irmão, é top, é quente, ela é toda acústica, meu irmão. Tem acústica até no teto, que é profissionalismo total, né? Então, assim, o que o Quinteiro fez? Tá? Cara, eu vou falar. Tem gente que me segue aqui que sabe o meu profissionalismo. Eu não sei porque às vezes eu sou tão perseguido, é porque acho que é a graça de Deus, né? Cara, eu fui gravar o Blend hoje, mais de 5 horas da tarde, por ser um jornalista responsável. Depois que o Quinteiro, né? Foi até o Davi que me mandou isso, canalha. Depois que o Quinteiro passou a seguir o Fabinho Soldado, eu recebi isso aí, era antes das 4. Eu fui gravar 5 horas o Blend. Falei com uma, com 2, com 3, né? Então, assim, isso mostra o profissionalismo da gente. Quer falar mal? Por isso que às vezes eu acho um comédia que tá lá com um perfil fake lá no Twitter, né? Às vezes eu fico pensando, Senhor, me guarda, pai, porque às vezes eu penso em jogar tudo pro alto, assim, um dia que eu trombar um moleque desse na rua, numa cobertura do Corinthians, eu fico, Senhor, me guarda pra eu não jogar tudo pro alto, os 20 anos de carreira no Evangelho, por pegar um moleque, Zé Ruela, que se esconde atrás de um perfil, porque, meu irmão, se encarar, o bicho pega, velho. Deixa pra lá. Então, assim, eu fiquei 1 hora para falar com 3 fontes para trazer a informação correta para vocês. Entendeu? E o Quinteiro, então, essa questão de começar a seguir, tá virando estratégia no mercado já. Os próprios empresários, eles já... O Davi, eu te ajudo. Boa, Davi. Saudade do som dos cachorros latindo. Que safado esse alemão. Foi muito... muito safado esse alemão, velho. Eu aqui, pô, velho, gastei grana, mó trampo pra isolar a sala pra ele mandar essa, velho. Pô, foi muito canalha esse alemão, velho. Foi muito canalha. Pena que eu não posso brigar com ele, porque o alemão só na bala, velho. Aí não dá, meu irmão. Calma, Chamito, calma, Varão. Calma, Chamito. Eu me empolgo, né? Tá tudo em paz. Daqui a pouco eu elevo a live lá pro treta. Inimigo dos cachorros. Pô, eu adoro os cachorrinhos, velho. Eu fico assistindo aquele Richard lá, sabe? Aquele Richard, ele pega os cachorros e beixa. Cara mó grandão, ogrão. Aí fala igual criança com os cachorros. Outro dia ele fez um balancinho no cachorro. Eu adoro ver aquele Richard lá, porque eu gosto de ver cachorrinho, velho, assim. Minha esposa tem até medo quando eu tô assistindo de eu não querer pegar mais um cachorro aqui em casa, velho. Cadê o Bulldog? Tá lá o canalha, tá lá, né? Roncando, enfim, soltando pum. Ele é terrível. Então, gente, eu vou ler os superchats, tá? Que vocês estão mandando, eu vou ler tudo. Tem tanta coisa ainda nesse programa. Hoje não vai ter 1 hora só de programa, tá? Pode ficar aqui comigo. Nós vamos passar e vamos chegar. Acho que até umas 9 a gente vai. Tô empolgado, tá? O Quinteiro, o meu medo é ele vir aqui jogar só na quinta, né? Porque ele é quinteiro, gosta da quinta, né? Enfim. Tem cara que é cesteiro. Né? Vira à noite, é cesteiro. Da sexta pro sábado, né? Vai até de manhã, cesteiro. O Quinteiro é quinteiro, entendeu? O problema do Quinteiro é que ele gosta tanto da quinta que na sexta ele tá quebrado. Aí no domingo, e quem chega numa certa idade sabe do que eu tô falando. A molecadinha não vai saber o que eu tô falando agora. Mas quando você vara à noite, eu varo ainda, só não varo na loucura. Loucura que eu digo de, né, entorpecentes, álcool, isso aí não faz uma parte da minha vida. Mas às vezes eu varo à noite. Pô, para recuperar são 2 dias no mínimo. É difícil, velho. Então o Quinteiro... Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de todos. João Pedro Choca, zagueiro da base corintiana, está sendo alvo de alguns clubes da Europa. Dinamo de Kiev, da Ucrânia, né, demonstrou interesse na contratação do jovem jogador corintiano. Deixa a sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal,
ative o sininho das notificações. Corinthians buscando reforços no mercado da bola. Biel está com um acerto com o Corinthians, porém é uma loucura o Corinthians pagar 7 milhões de euros nesse jogador. Quinteiros é outro jogador que está sendo especulado, mas a diretoria rejeita o jogador colombiano. Deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!